Olá, nesse vídeo eu vou mostrar as operações padrão do sistema Royal Pro para restaurante. Lembrando que esse vídeo é destinado a gestores, pois eu irei mostrar algumas configurações e operações que os funcionários comuns não vão ter acesso, tá? Por padrão. E caso você sinta alguma falta de alguma informação ou operação que eu vou mostrar aqui, pode chamar no sala de suporte que a nossa equipe irá sanar suas dúvidas, tá certo? Bom, primeiro eu vou começar aqui pelo menu cadastro e eu vou iniciar aqui cadastrando um produto, tá? Para explicar para vocês como é que funciona o cadastro de produto para modo restaurante. Vou cadastrar aqui uma parmegiana de frango, então vou clicar em incluir, descrição parmegiana de frango, beleza? Aqui em grupo eu vou selecionar o grupo que eu já cadastrei, chamado parmegiana. Se não tiver um grupo cadastrado, você consegue clicar aqui nesse mais, tá certo? E colocar a descrição desse grupo. Lembrando que se você utiliza iFood, tem que selecionar a caixa iFood. Se você utiliza o Akipad, que é o nosso serviço de pedido virtual, você consegue selecionar aqui, ó, enviar e-commerce, beleza? O que seria se mostrar no touch? Se você utiliza aquele PDV que tem os grupos, você tem que selecionar mostrar no touch, tá? Porque esse grupo ele vai mostrar no touch, assim como a parmegiana de frango que a gente está cadastrando agora também, tá bom? O que seria essa ordem de exibição que vocês vão ver não só em grupos, mas também em produtos, tá? Seria, por exemplo, vamos supor que a gente está com um cardápio virtual e o seu prato padrão, o seu prato chefe da casa seria essa parmegiana ou o grupo parmegiana. Então a gente coloca aqui ordem de exibição 1. Por quê? Na hora que o cliente ele for fazer o pedido, vai aparecer primeiro para ele o grupo parmegiana. Assim, sucessivamente que você definir. Por exemplo, vamos supor que eu quero cadastrar um grupo bebidas. Então quero que seja o grupo 2 a ser exibido. Aqui em ordem de exibição coloco o número 2. Tá certo? Se você deixar aqui zerado ou sem nada, sem nenhuma informação, ele vai informar o grupo aleatoriamente, tá certo? Deixa eu voltar. Indiquei o grupo, beleza? Aqui eu vou selecionar o preço de compra, vou informar que eu vendo por R$ 49,90, tá certo? E aqui a unidade principal já tá com a unidade mesmo, que eu tô vendendo o prato, a unidade do prato, tá? Se eu quiser, por exemplo, adicionar uma imagem de grupo aqui nesse produto, clico 2 vezes aqui, que o sistema ele já faz a alta procura na internet, tá vendo? Trazendo a nossa informação via IA, tá bom? Então vamos lá, vou selecionar aqui uma foto que mais me corresponde ao meu prato, vou colocar isso aqui, tá certo? O que seria essas opções? Calcular a comissão. Se toda vez quando você vender esse prato, o sistema ele calcule a comissão desse produto, tá bom? É só você clicar aqui em calcular comissão. Como eu não quero, desmarcar essa opção. Se esse prato ele está disposto a aplicar desconto, mas como eu não quero, vou desmarcar aqui. No caso, se o meu funcionário tentar aplicar desconto para esse produto, ele não vai ter permissão porque não está habilitado para esse produto em específico, tá certo? Taxa de serviço, vou deixar aplicado porque esse produto ele vai compor a taxa de serviço, ou seja, o 10% do garçom, tá certo? Se eu clicar aqui em alterar preço, na hora de fazer a venda eu consigo alterar o preço desse produto. Se eu quiser controlar o estoque é só marcar essa opção, informo o total da venda, for favoritos, ele sempre vai aparecer em primeiro, tá bom? Enviar iFood, se você usa o iFood integrado com o nosso sistema, é só você clicar aqui enviar iFood, tá bom? Exportar mobile. Exportar mobile seria pelo celular e maquineta do garçom, tá certo? O aplicativo que você faz os pedidos. Então sempre deixa marcado, mesmo se você usa ou não usa, eu recomendo deixar marcado exportar mobile. Porque se futuramente você quiser usar a maquineta ou celular para fazer os pedidos, já tem essa opção marcada, então é só atualizar e fazer o cadastro na maquineta, tá bom? E as outras informações, enviar a loja virtual seria aquele Akipad, tá certo? E vender área barra volume, como isso aqui já é unidade, não precisa vender área
barra volume. No caso seria por quilo, né, que a gente poderia colocar também. Agora vamos para outras informações, que seria aqui dados fiscais. Lembrando sempre de você pesquisar o NCM do produto que você está cadastrando, tá certo? Pelo Google. Então, eu já vou adicionar aqui um NCM padrão de água mesmo. E também você deve adicionar as informações fiscais da sua empresa, tá? Então, por padrão, sempre o 101, 102, tá certo? Por restaurante. Mas sempre é bom você contactar a sua contabilidade, tá bom? Agora aqui em restaurante, imprimir. O que seria isso? Eu vou aqui indicar o setor cozinha. Por quê? Toda vez quando eu fizer o pedido da parmegiana de frango, eu quero que imprima pelo setor, tá? Ah, Tiago, mas o que seria esse vendedor? Vamos lá, se você tem 5 garçons, eles são cadastrados como vendedores, beleza? Vamos supor que eu tenho um garçom que ele somente faz pedido de parmegiana, tem outro que é de pizza. Se o de pizza fazer o pedido dessa parmegiana de frango, ele vai imprimir no setor que o vendedor está indicado, ou seja, vai imprimir na pizzaria, tá? Se o responsável pela parmegiana de frango fizer o pedido, ele vai imprimir no setor cozinha, tá? Porque está indicado como cozinha dentro do cadastro do vendedor, tá certo? Então, eu sempre recomendo que vocês marquem por setor, tá certo? Se tiver iFood Service, você pode colocar aqui quantas pessoas, né, que ele explica lá no iFood, quantas pessoas essa parmegiana, esse prato ele serve, né? Então você consegue colocar aqui. Controla o status do pedido. Você consegue, se você usa aquele KDS, controle para cozinha, né, que você coloca lá com a TV ou um monitor de preparo para o seu cliente, então você muda o status, o cliente ele é avisado, ele vai lá pegar no balcão e retira aquele produto. Então você pode marcar essa opção aqui e utilizar com o KDS, tá bom? E se for pizza, é só você marcar essa opção aqui de pizza, tá bom? Grupo complemento. O grupo complemento é que, no caso, se você quer colocar adicionais, se esse produto é um combi, você quer perguntar se ele quer refrigerante, essas coisas, tá certo? Então vamos supor, eu quero colocar um adicional, o meu cliente ele tem direito a 5 adicionais extra, também pago por fora, tá? Então vou vir aqui incluir e vou informar que ele pode adicionar um camarão por R$12 e pode também colocar mais mussarela por R$12, tá certo? Confirmo e eu vou adicionar também para facilitar para o meu garçom se esse cliente ele quer refrigerante, certo? Então vou colocar aqui refrigerante, incluir, vou colocar aqui ó, Coca-Cola lata e Coca-Cola zero. Confirmo. E o que foi que eu informei aqui? Se ele tiver numa promoção, por exemplo, a Coca-Cola lata zero, ele sai de graça, tá? Se ele quiser pagar normal, é R$7, tá bom? Então eu vou salvar esse produto e pronto. Parmegiana de frango já cadastrado. Tiago, agora eu quero o mesmo produto, só que com sabor diferente. Como é que eu faço? Tenho que cadastrar tudo novamente? Não. Aqui você vem aqui em duplicar. Sim. E aqui é só alterar o sabor. Coloca aqui, ó, camarão. Tá bom? E o preço de venda. Vamos supor que é R$60. Salvar. Se você quiser também alterar a foto, você consegue, tá? Mas basicamente seria isso. Só duplicar, altera o nome dele e o preço de venda. Lembrando que se for o mesmo produto, tá? Por exemplo, bebida alcoólica. Se eu quiser cadastrar uma Brahma, é só eu duplicar esse produto. Como já está com as informações fiscais tudo certinho, eu venho aqui, ó, escrevo Brahma e aqui o preço de venda da Brahma, tá bom? Literalmente isso, porque essa operação é bem fácil para facilitar a vida de vocês, tá? Agora vamos para outras abas de cadastro. Aqui em outros produtos, nós temos o grupo de produto, que é aquele que eu falei de parmegiana, pizzas especiais, doces, calzones, tá certo? Aqui em subgrupos, no caso, se você quer trabalhar com subgrupos, por exemplo, vamos supor, parmegiana de frango, eu consigo cadastrar no subgrupo o tamanho dele, tá? Então,
posso ter 3 parmegianas de frango com a mesma descrição, só que separar pelo subgrupo. Eu prefiro que seja no nome, na descrição do produto esse subgrupo, tá? Mas isso aí é vocês que vão avaliar aí no seu restaurante, tá certo? Outros produtos. Agora vamos para sabores. Esses sabores, eu cadastrei aqui todas as pizzas, tá? Sabores de pizzas. Porém, você consegue cadastrar, por exemplo, sabor de milkshake. Morango, chocolate, ovo maltine. Você consegue cadastrar vários sabores aqui também, tá certo? É só você vincular no cadastro do produto, assim como também tem foto, tá certo? Então você consegue fazer vários cadastros de sabores aqui no sistema, tá bom? Agora vamos para modo de preparo. Modo de preparo seria quando o garçom ele vai fazer o pedido ou o cliente ele vai selecionar lá no Aquipad ou no próprio iFood, tá? O ponto da carne, vamos supor, né? Então eu quero uma carne bem passada, mal passada, ao ponto. Então aqui eu consigo incluir mal passada e salvar. Lembrando que isso aqui eu tenho que incluir dentro do cadastro do produto. Então, se eu cadastrar um hambúrguer, eu tenho que informar o modo de preparo dele, tá bom? Agora deixa eu ir para outra aba. Grupos complementos. Isso aqui é bem interessante porque é aquela questão que eu falei. Adicionais, refrigerante, adicionar borda, tá? Então, eu vou cadastrar aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui um grupo complemento chamado... arroz. Eu vou colocar aqui em ordem 1 para ele aparecer em primeiro. Em mínimo, eu vou especificar que eu quero que seja obrigatório que o garçom ou o cliente escolha pelo menos um, tá? E no máximo um também. Ou seja, ele consegue no mínimo um, ele é obrigado a escolher um e somente um. Tá? Se eu quiser colocar aqui 5, ele pode escolher até 5 adicionais de arroz, tá certo? Mas eu quero colocar um. Tipo, adicionar e salvar, tá? Arroz. Agora a gente vai em cadastro, outros produtos. Como a gente estava em grupo complemento, agora a gente vai em complemento. Aqui eu vou cadastrar os tipos de arroz. Vamos lá. Arroz branco. Tipo, adicionar. Não vou cobrar nada. E a quantidade vai ser nulo também, porque eu não vou ter controle de estoque desse produto. Agora eu vou colocar outro arroz integral. Adicionar. Já o arroz integral, ele cobra R$2 a mais, tá certo? E vou salvar. Como eu já tenho aqui refrigerante, eu vou cadastrar um novo refrigerante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Fanta lata. Adicionar. E vou deixar zerado também, tá certo? Vamos supor que seria um combo. Isso aqui que eu estou fazendo. Insumo. Aqui eu vou procurar o meu produto, tá? Vocês perceberam que ele não tem. Então vamos fazer o seguinte. Vou vir aqui em filtro adicionais. Vou selecionar o grupo bebê, refrigerantes aqui, ó. Filtrar. Pesquisar ele. Ah, tá. Ele pesquisou em toda a parte. Deixa eu pesquisar novamente aqui. Pronto. Aqui, ó. Fanta. Fanta lata 0. Seleciono 2 vezes. E o insumo, Fanta lata 0. Então eu vou colocar aqui, ó. Fanta lata 0. E aqui em quantidade eu vou selecionar 1. Tá? Aqui, em quantidade 1, o que é que eu estou informando? Eu estou informando que toda vez quando o meu cliente selecionar Fanta lata 0, descontar do meu estoque esse produto. Por quê? Eu indiquei aqui insumo. Ou seja, se o meu cliente selecionou lá no complemento, ou o garçom, né? Selecionou Fanta lata 0, ele vai descontar do estoque o produto cadastrado como Fanta lata 0. Tá bom? Basicamente seria isso. Então, aqui seriam os complementos. Grupo complemento a gente também já cadastrou. E pronto, o de restaurante seria isso. Agora eu vou para aqui, ó, parmegiana de camarão, e vou informar aqui em restaurante, refrigerante. Vou adicionar aquela Fanta lata 0
E vou adicionar aqui, ó, o grupo de arroz para o meu cliente ou o garçom, na hora de fazer o pedido, ele escolheu o arroz. Selecionei esses dois, confirmo e pronto. O arroz já está selecionado, tá bom? Vou salvar. Pronto. A questão de produtos e outros produtos seria basicamente isso, tá bom? No decorrer desse treinamento também vou fazer os pedidos para você ver como é que vai ficar no PDV de restaurante, tá certo? Agora vamos para outros cadastros. Aqui mesmo, na tela de cadastro, outro cadastro. Temos aqui a região. Aqui na região é onde a gente vai definir a taxa de entrega, tá certo? Do seu restaurante. No caso, na hora de cadastrar o cliente, você consegue definir a região desse cliente, tá bom? E na hora dele fazer o pedido pelo cardápio digital, você consegue também selecionar a região, tá bom? Vou vir aqui em incluir, descrição, consigo digitar a descrição dessa região, vou colocar região teste. Em tipo de frete, aqui temos duas informações. Temos o R com cifrão e temos a porcentagem. Se eu selecionar a porcentagem, ele vai cobrar a porcentagem do frete do preço final do cliente. No caso, vamos supor que o cliente ele pagou R$100, ou seja, vai ser 110 se eu selecionar aqui 10%. Tá? 10% a mais da taxa de entrega devido ao valor que ele pagou, tá bom? Se eu selecionar aqui, ó, em R cifrão, eu consigo selecionar aqui a taxa de entrega fixa, tá? Para toda vez quando aquele cliente ele morar naquele bairro. No caso, vamos supor que seria um bairro da região teste. Então, vou colocar aqui, ó, R$8 e salvar, tá? Quando for incluir o cliente ou o cliente já tiver cadastrado com esse bairro, toda vez vai ser R$8, tá bom? Vou para outra tela agora também mostrar para vocês aqui a questão de mesas. Pode ver que eu tenho várias mesas cadastradas, tá certo? Vamos supor que você tem uma área VIP no seu restaurante, tá? Uma área mais aconchegante, que as pessoas que sentam lá são mais premium, né? São pessoas mais VIPs, digamos assim, né? Que tem aquele tratamento especial, tá? Então, eles têm algumas mesas já cadastradas. Como é que a gente consegue enumerar ou alterar a descrição dessas mesas? Vamos supor, eu quero que a mesa 50, aqui ó, ela seja uma VIP. Eu clico duas vezes na 50, altero aqui o código e coloco VIP 50. E aqui a descrição eu posso colocar até o nome da empresa, vamos supor Royal Sistemas. Salvar. Pronto. Aqui tem a mesa Royal Sistemas. Se a gente for aqui em controle de mesas e procurar aqui, ó, Royal. Opa, é lá embaixo. Cadê? Aqui, VIP 50. A gente vai clicar aqui duas vezes nela. E vai ter a informação Royal Sistemas. Tá bom? Basicamente seria isso, tá certo? O nome da mesa vai ser o que você definir lá no mapa de mesa, tá certo? Então deixa eu só voltar aqui nessa opção. Se você quiser incluir alguma mesa ou inativar alguma mesa, você pode vir aqui, ó, e clica em excluir, tá certo? Só você fazer isso que a mesa vai excluir completamente, tá? E se você quiser incluir mesa, por exemplo, vamos supor que tenha 10 cadastradas, clica aqui em incluir mesa e seleciona. Primeiro código, já que tem 10, eu quero começar com 11 e quero que termine com 20. Confirma aqui, o sistema vai incluir de 11 a 20 mesas, tá bom? Agora eu vou para outra informação aqui de cadastro. Temos aqui a aba de setores. Setores seria aquele setor onde o produto está vinculado para sair impressão. No caso, se você quer que toda parmegiana saia na cozinha, você indica cozinha. Se você quer que toda pizza saia na pizzaria, você indica pizzaria, tá? Ah, Thiago, mas eu quero impressões diferentes. Eu quero que na cozinha saia uma impressão e quero que na pizzaria saia uma impressão personalizada para pizzas. Tem como a gente fazer? Tem sim. Como é que a gente faz? Aqui em cozinha, a gente tem aqui, ó,
a impressora da cozinha cadastrado e o nome da impressão. Então, se eu clicar aqui em alterar, posso procurar o relatório que eu quero. Ou seja, se eu tiver algum relatório personalizado para somente cozinha, é só eu definir aqui, tá certo? Lembrando sempre, deixa eu vir aqui para a pizzaria e mostrar para vocês como é que funciona. Posso clicar aqui em incluir, posso selecionar a impressora, se eu quiser posso cadastrar aqui também uma impressora, tá bom? Vamos supor, bar 2, selecionar aqui impressora e todas essas são impressoras que está cadastrada no meu computador, tá? É só você redirecionar para a impressora corretamente, tá bom? O que seriam essas informações? Relatório, você vai selecionar o relatório de impressão, que é a comanda para a cozinha. Lembrando, se você tem um personalizado, você consegue indicar vários personalizados dependendo por setor, tá bom? O que seria preview de impressão? Preview de impressão, toda vez quando você vai imprimir no computador ou na maquineta, ele vai dar uma pré-visualização daquela impressão para você ver se está tudo certo, tá? Aí você escolhe se você quer imprimir ou não. Dialogue da impressora. Esse dialogue, mesmo a gente indicando a impressora aqui, ó, tá? Aqui está a impressora da pizzaria, ele vai perguntar se você realmente quer imprimir na impressora da pizzaria. Ou seja, você consegue trocar de impressora se essa caixa aqui tiver marcada, tá bom? Número de vias. Número de vias é autoexplicativo, né? Se você quer que saia duas impressões, só você colocar aqui duas, lembrando que vai sair sempre a mesma informação, tá? Só que vai sair duas vias, tá certo? O que seria se agrupar item na mesma impressão? Vamos supor que está saindo uma comanda. Essa comanda, eu pedi uma pizza. E no mesmo pedido eu pedi outra pizza. Por padrão, o sistema ele vai imprimir a primeira pizza, cortar e imprimir a segunda e cortar, tá? Se eu marcar aqui, agrupar itens na mesma impressão, ele vai imprimir as duas pizzas numa mesma impressão sem cortar nada, tá bom? O que eu recomendo é sempre deixar essa opção aqui marcada, mas se você trabalha de outra forma no seu restaurante, pode deixar desmarcada, tá certo? Por padrão seria assim, ó, a configuração automática. Então você vem aqui no número de vias 1, agrupar entre a mesma impressão, seleciona o relatório e seleciona a impressora, tá? Se você quiser ver o preview dialogue, é só marcar essas duas opções, tá bom? Agora vamos para outra tela de cadastro, que foi todos, tá? A impressora eu já mostrei já. Lembrando sempre, como eu falei no início do vídeo, se você quer saber mais sobre essas informações aqui, você pode falar com o nosso time de suporte, que a gente vai dar o suporte devido e sanar suas dúvidas, tá bom? Esse tipo de conta, o recomendado seria sempre que nós cadastramos, tá? Que nós possa fazer essa configuração. Por quê? Porque como isso aqui mexe com muito financeiro da sua empresa, é bom sempre alguém mais experiente realizar essas operações. Mas eu vou ensinar como é que funciona aqui que eu realizei nesse cliente, tá? Lá ele tem um caixa que mexe com iFood e outro que mexe com o delivery de, vamos supor, o Aquipad da gente, né? Que é o nosso sistema virtual de delivery. Então, esse caixa aqui é iFood e caixa Aquipad. Eu coloquei o nome das operadoras, tá certo? Para ficar mais fácil. Ou seja, toda vez quando a operadora caixa Ana, ela abrir, ela vai informar no caixa dela somente as vendas de iFood, tá? E toda vez quando a caixa Lauane informar o dinheiro que entrou no caixa dela, ela só vai informar o que veio no cardápio digital, tá bom? Todo esse caixa aqui, ele é separado, ou seja, você consegue ter um controle sobre esses dois caixas, e esses dois caixas dentro da configuração tá o caixa destino padrão, ou seja, os dois caixas têm valores separados, porém o sistema ele envia para um caixa só, que é o caixa padrão, e o caixa padrão envia para o cofre, tá bom? Então isso tudo a gente tem esse controle. Como é que funciona, por exemplo, a questão das configurações? Se você quer que o seu funcionário você quer obrigar ele a abrir o caixa, você consegue selecionar aqui em sim, tá? Ele não vai conseguir fazer venda sem abrir o caixa, ou seja, se o caixa estiver fechado, ele não vai conseguir fazer venda. E se você colocar aqui por dia, vamos supor que ele abriu o caixa em um dia, porém esqueceu de fechar. No outro dia o sistema vai informar, olha, você esqueceu de fechar esse caixa, feche esse caixa e abra outro, tá bom? Então aqui, ó, a gente consegue adicionar.
Valor máximo em caixa. Vamos supor que eu quero que o caixa padrão ele só receba R$ 5.000 por dia. Então eu coloco aqui R$ 5.000. Se eu estourar, por exemplo, 4.900 e eu tentar passar uma venda de R$ 200, o sistema vai bloquear. Por quê? Ele vai ultrapassar esse valor limite do caixa, tá bom? Então, basicamente seria essas opções, tá certo? Se você tem controle de caixa no mobile, você tem que marcar aqui, ó, exportar mobile, tá certo? Então, o que eu recomendo é, crie um caixa chamado caixa mobile, caixa garçom, tá certo? Se você quer ter esse controle de diversos caixas que envia para um só, você consegue cadastrar também, tá bom? Isso é mais para saber quanto a pessoa vendeu, quanto, se está rentável, se não está rentável, tá certo? Pronto, o de contas também seria basicamente isso. Essas outras opções eu não vou dar treinamento porque, como eu falei, né, mexe muito com a questão financeira, então sempre é bom a gente do suporte fazer essas configurações para ser mais seguro, tá bom? Agora eu vou vir aqui, ó, em movimentações, pedido de venda, devolução e outras informações aqui, tem tudo em restaurante, tá? Aqui na aba de restaurante. Assim como outros atalhos que eu já expliquei, ó. Mesas, setores, impressores, tá vendo? Mas eu vou explicar aqui em movimentação restaurante, que seria em pedido de venda, aqui a gente vê todos os pedidos, seja no iPad, seja de mesa, seja de garçom, seja de iFood, tudo vai ficar aqui em pedido de venda, tá certo? A gente consegue ver aqui os status e os filtros que foram selecionados. Vamos supor, eu quero aqui que ele me retorne somente os faturados. Clique em faturados e quero somente os faturados do mês de agosto. 1 de agosto até 31 de agosto. Filtrar. Pronto. Ele só me retornou o que teve em agosto. Se eu quiser, por exemplo, tá? Eu quero ver tudo que foi vendido para Tiago. Procuro o Tiago e filtro ele. Tudo que o Tiago pediu, ele vai aparecer aqui, tá certo? Todos os pedidos de Tiago. Então, o Tiago pediu uma vez em 22/8, 18/58 e teve outro em 18/59, tá bom? Basicamente seria isso a questão do pedido de venda, tá certo? Lembrando sempre que nós temos a opção de configuração de layout e aí você pode, se você quiser mais detalhamento, né, dessa configuração de layout, você pode falar com o nosso suporte também, que a gente vai dar um treinamento sobre essa questão, tá? Mas como é que funciona, né? Por alto aqui. Se eu não quiser saber o código, pego e arrasto para baixo. Nota fiscal, pego e arrasto para baixo. Não quero saber o status de entrega, não quero saber o status de delivery, tá? Só quero saber essas informações aqui. Aí é só você vir aqui, ó, e salvar, tá bom? Que ele vai salvar essa grid para vocês, tá bom? Agora vamos para outras informações aqui, ó, no controle de mesa. Aqui no controle de mesa nós temos duas opções, ó, mapa de mesa e mapa delivery. Se você utiliza, por exemplo, a comanda, deixa eu salvar aqui, ele vai aparecer aqui também comanda, né? Então você pode filtrar tanto pela comanda, tá, quanto pela mesa. No caso, como é que funciona comanda e mesa, Tiago? Eu posso cadastrar somente a mesa, tá? Vamos supor que a mesa só uma pessoa vai pagar ou eu quero receber só de uma pessoa, tal. Mas tem outra mesa que chegou várias pessoas e as pessoas vão saindo em horários diferentes. Ou seja, tem 10 pessoas na mesa. A pessoa 9 e 10, ela saiu e ficou às 8, tá certo? Então a gente consegue fazer esse controle pela comanda. Então você vai criar várias comandas vinculadas àquela mesa, vamos supor. 10 pessoas, 10 comandas na mesa 7, porque cada pessoa tem sua comanda, tá bom? Então, essa é a diferença de comanda e mesa. Aqui em Delivery, você pode ter o controle de delivery do seu restaurante, porém, não é recomendado aqui, porque pode confundir algumas pessoas por conta que ele mostra alguns pedidos faturados recentemente. Tá? Então, não é recomendado, tá, para algumas pessoas que têm dificuldade visual, usar essa tela, tá? A não ser que, por exemplo, eu prefiro essa tela do que a outra que eu vou mostrar de delivery, tá certo? Mas cabe a vocês. Se vocês não se perder, aí vocês podem utilizar essa tela, tá certo?
A outra tela de delivery seria aqui em restaurante, control delivery. E aqui, ó, a gente vai ter várias opções de delivery, tá? Vamos supor, aqui eu tenho do dia 1, 6 e 6. Vamos supor que hoje é dia 6. Dia 6 do 9. Dia 6 do 9. E aqui 6 do 9. Beleza? Filtrar. Pronto. Isso aqui vão dizer que hoje é dia 6. Então, aqui eu já tenho somente o que foi entregue hoje, tá? Então, aqui, ó, temos todos os 3 deliveries, tá certo? Como é que funciona a questão delivery ou controle de mesa? A gente já passou o treinamento, tá? Lembrando que esse treinamento que eu estou dando agora, ele é mais completo e é para questão de gestor, tá certo? Então, eu não vou fazer as operações aqui de controle de restaurante nem de entrega de pedido, tá certo? Mas você consegue filtrar o status aqui, se foi finalizado, se foi entregue, faturar, toda essa questão você consegue validar também. Agora, como é que funciona a configuração do mapa de mesa? Aqui na tela de mapa de mesa, temos no canto superior direito de engrenagem e temos algumas configurações. Número de linha, 5. Salvar. Ele vai se limitar a número de linha, tá bom? Então, vamos supor aqui, ó, número de colunas, 3. Ele vai limitar a número de colunas, tá certo? Então, aí você escolhe como você quer personalizar. Vamos supor, eu quero o número de colunas 10. Colocou 10 número de colunas, tá bom? Basicamente, essa seria a personalização do sistema aqui, visual, né, de como vai mostrar para vocês. Se vocês quiserem alterar o ícone, vocês podem procurar no Google, sei lá, vamos deletar isso aqui. Mesa ícone vazia. Deixa eu pesquisar aqui. Aqui, ó. Então, eu tenho vários ícones, tá certo? Então, vamos supor que eu quero... Deixa eu ver onde restaurante. Deixa eu botar aqui restaurante para ficar mais fácil. Restaurante. Aqui, ó. Gostei dessa primeira. Então, eu vou tirar um print, tá? Dessa primeira. Copiar. Vou voltar para o meu sistema e vou colar, tá? Deixa eu copiar aqui. Colei. E aqui, ó, como eu vou pegar isso aqui que já tá na tela, posso tirar um print, copio e colo. Opa, carregou a outra. Pronto. Então, aqui eu já consigo alterar os ícones, né? Se eu clicar em salvar, ele já mudou os ícones do meu sistema, tá bom? Outras configurações, atualizar a mesa. Esse 10, vamos supor, eu realizei um novo pedido agora e esse atualizar a mesa seria os segundos. Se você clicar aqui em cima, o sistema já mostra segundos para atualizar a mesa. Então, se eu clicar aqui 120, em 120 segundos ele vai atualizar o status da mesa, tá? Então, isso aqui você depende da sua configuração, de como é que você quer ter o controle do seu restaurante, tá bom? Fechar tela touch, que é aquela tela onde aparecem os produtos, essas coisas. Se você esquecer, você consegue definir aqui, ó, 20 segundos ou 60 segundos, tá? Para ele fechar automaticamente. E tempo ocioso, vamos supor aqui que eu quero que quando passar de 500 segundos, a mesa fique ociosa. E tempo crítico, eu quero que depois de 1000 segundos a mesa fique crítica, tá certo? Ordenar por, a gente consegue ordenar por mesa. Se eu clicar aqui em ordenar por mesa, ele vai mudar, ó. Ele sempre fica da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tá vazia, mas a 10 está ocupada. Ou se você quiser alterar por status,
ele vai dar somente as que tiver ocupada, tá bom? Usar a mesa, você usa a mesa. Se você usa comando e usa delivery, deixa marcado essas duas opções. Vários pedidos na mesa, sempre também deixa marcado essas opções, tá? Por quê? Você consegue, depois de fazer um pedido e o cliente quer mais alguma coisa, você consegue realizar novamente, tá bom? Na mesma mesa, abra a mesa e vamos supor, ele pediu mais uma Coca-Cola. Então eu vou lançar mais uma Coca-Cola. Então são vários pedidos na mesa, tá bom? Esconder grupos e produtos. Na hora de cadastro, na hora de inclusão do pedido, você pode marcar essa opção aqui para obrigar o seu funcionário a pesquisar pelo nome do produto e não ir pelo grupo, tá certo? Utilizar turno. Se você tem turno 1, turno 2, você consegue utilizar aqui também. Lembrando que isso tem que estar cadastrado no usuário ou no vendedor, o turno dele, tá bom? Informar vendedor. No caso, toda vez quando vamos supor que um garçom ele fizer o pedido, ele tem que informar quem foi que fez aquele pedido, tá? Então, se eu deixar marcada essa opção, ele vai sempre perguntar quem foi que realizou aquele pedido. Pedir vendedor somente uma vez. No caso, se toda vez como eu falei, né? O cliente ele quer mais uma Coca-Cola. Aí você informa quem foi o vendedor que vendeu aquela Coca-Cola. Aí se eu quiser somente uma vez, é só clicar aqui, ó, pedir vendedor somente uma vez. Vender balcão. Se eu quiser, por exemplo, vamos supor, eu tenho um posto, certo, que tem uma conveniência. E nessa conveniência, o pessoal consegue tanto usar na mesa, quanto pode retirar no balcão. Então, se eu clicar aqui, ó, vender balcão, o meu sistema vai perguntar, ele vai ser mesa, ele vai ser balcão ou ele vai ser delivery, tá? Então, toda vez que a gente incluir esse pedido, o sistema vai perguntar a gente se quer vender pelo balcão, tá bom? Senha trocar mesa barra comanda. Se você quiser trocar a mesa ou a comanda de alguém, o sistema vai perguntar uma senha, que essa senha pode ser somente você, gestor, ou se o funcionário tiver, ele pode digitar a senha também, tá? Aplicar taxa de serviço ao finalizar. Isso aqui, se a gente marcar, ele só vai aplicar a taxa de serviço se a gente clicar em finalizar, tá certo? Se não, ele não vai aplicar. Mas se você quiser, por exemplo, colocar aqui a porcentagem 10%, quando você incluir esse pedido, ele já vai adicionar automaticamente esses 10% do garçom, tá bom? Permitir número de comanda com 0. Se você não quiser colocar o número de comanda, o nome, o número do cliente, você consegue colocar 0, tá certo? É só marcar essa opção. Incluir quantidade 1 ao clicar touch. No caso, ao clicar no touch, olha, o sistema já avisa, já inclui uma quantidade, tá? Sem perguntar quanto você quer. Aquela tela de perguntar se você quer 1, quer 2. Ele só aplica 1. E próximo grupo ao escolher o último complemento. Ao selecionar um complemento, barra retirada. Retirada, se for o último, já passa para o próximo, tá bom? Se tiver taxa de couvert, você consegue adicionar aqui também, tá bom? Então, vem aqui em salvar, ou posso vir aqui em delivery e fazer a configuração do delivery. Se você utiliza o WhatsApp integrado com o nosso sistema, a gente pode informar aqui, ó, enviar mensagem do WhatsApp ao entregador, enviar mensagem ao cliente quando estiver pronto, finalizado, se já foi entregue, se não foi entregue, tá bom? Isso aqui tudo já é automático, para facilitar a vida de vocês, para vocês não ter que ficar informando toda vez ao cliente quando saiu, se já foi entregue, se já está pronto, tá bom? Tipo de entrega padrão. Se eu posso clicar aqui em entregar, ou seja, se meu estabelecimento somente fizer entrega, se não, eu posso clicar aqui em perguntar. Então, eu vou informar se é entregar ou recolher, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em perguntar. E configuração delivery tipo de entrega, a gente consegue também adicionar aqui uma taxa de entrega fixa ou um entregador fixo, tá? Mas como eu não quero, só clicar em salvar. Sim. Agora eu vou mostrar aqui também, bem rápido, a questão do layout desse sistema aqui no controle de mesas, tá? Você consegue vir aqui, ó, controle de mesas, vou vir aqui em mapa de mesa e vou alterar esse layout, tá certo? Como é que funciona? Eu venho aqui. Vamos supor que eu quero que em Available Items tem aqui o... Cadê?
o nome do cliente. Talvez eu vou colocar nome, né? Mais fácil. Vou colocar aqui em cima. Nome. Tá? E eu também quero que me informe a chegada. Vou colocar aqui embaixo. Ok? Pronto. Ele já alterou o layout, tá? Por completo. Então, toda vez que quando o cliente tiver o nome, ele vai informar aqui e também a chegada dele. Tá certo? Deixa eu só ajustar um pouco aqui, ó. Vou colocar isso aqui um pouco mais alto assim. Esse aqui eu vou deixar aqui, ó. Pronto. Pronto. Aí aqui tá o número da mesa e a data de chegada e o número de pedido, tá? E aqui, ó, o nome da comanda. Se tiver o nome do cliente indicado aqui, por exemplo, nome. Mesa, teste. Salvar. Mesa, teste 1, tá bom? Então, isso aqui tudo, depois vocês conseguem fazer o layout que deseja, tá? Então, para resetar, no caso, a gente consegue fazer o undo, tá? Que ele vai resetar tudo que você fez, tá bom? E aqui você consegue ter um preview. No caso, vamos supor, quero tirar isso. Deixa eu deletar aqui. Ah, não. Chegada eu botei como padrão, tá? Mas aqui, ó, a gente tem sempre o preview, né? Antes de você confirmar. Deixa eu aumentar aqui o... Tá bom? Então, isso aí seria a questão do layout. Pronto, de restaurante, controle de mesa, controle de delivery. Novamente, né? Outros atalhos também aqui, tá certo? E a questão financeira, nós também temos outro treinamento somente para a questão financeira do seu estabelecimento, tá certo? Você pode solicitar também ao suporte o link do vídeo, tá bom? Bom, basicamente seria isso. Lembrando também, como eu falei no início, se você sentiu falta de alguma informação ou algum treinamento que eu não dei aqui, você pode solicitar no salário de suporte, tá certo? Esse treinamento ou como é que faz tal operação, tá? Que a gente ensina para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima.